Tá. Boa noite a todos. Vamos iniciar. Nós temos a felicidade de estarmos aqui hoje. Precisamos iniciar porque nós temos um horário aqui de um tempo, né? Aqui no auditório, o cowork fecha às 19 horas, mas está nos dando a oportunidade de ficar até às 20, às 21, mas a gente não pode se exceder muito. Mas as palestras vão estar gravadas na íntegra e nós vamos estar colocando no YouTube. Então, para aqueles que não puderam se fazer presentes, né? Então, assim, nós também não convidamos tanta gente. Hoje que eu divulguei um pouco mais assim na internet, mas nós convidamos pessoas, muitas autoridades, muitas pessoas que a gente sabe que tem uma agenda muito complexa, mas o objetivo não era encher a casa, o objetivo era falar com as pessoas certas que pudessem estar conhecendo um pouco mais desse conceito que nós estamos trazendo, né, Gabriel, que é o conceito de dois conceitos bem importantes, que é de cidades inteligentes e de blockchain, certo? Que nós estamos percebendo que está numa bolha do sul, sudeste e centro-oeste, e que nós, paraenses, sabe, professor, temos a necessidade, quando a gente vê algo novo fora, que é muito bom, que pode realmente trazer prosperidade, pode trazer desenvolvimento e tudo mais para o nosso estado, a gente quer trazer para cá, né? Quer mostrar para todos, quer falar sobre isso. Bem, e aí nós vamos dar início ao nossa palestra. Eu gostaria de me apresentar, porque como vai ficar gravado para o YouTube, é bom que as pessoas me conheçam e tenham algumas referências importantes, né? Então, meu nome é Semiramis Silva Nogueira Lima, eu sou arquiteta e urbanista de formação, com mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente Urbano pela UNAMA e mestrado em Gestão dos Recursos Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia pela UFPA. Uma apaixonada pelo planejamento urbano, CEO da empresa Planejar Cidades, CEO da Live Jaguarte, uma coleção de ativos de obras digitais. A gente fala tanto em ativos digitais que eu estou com ativos na cabeça, de obras digitais, são as minhas famosas oncinhas, que foi por onde tudo começou, meu interesse pela Web3. Pesquisadora associada do iColab, um instituto de colaboração blockchain, que depois o Gabriel vai falar um pouco mais. Também sou facilitadora de um SIG de GovTech e Smart City, no âmbito do iColab, né? E autora da coleção Planejar Cidades. Passo a palavra para o Gabriel, para ele também se apresentar. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje com vocês. Falar um pouquinho sobre mim. Eu sou Gabriel Lobato, sou advogado, consultor jurídico de startups. A minha especialidade é direito empresarial, mas eu atuo mais na área do compliance, regulatório de novas tecnologias, né? E também sou pesquisador do Ecolab, sou facilitador do SIG de ativos digitais e Legal Ledger. O Ecolab, que é um instituto de pesquisa, uma associação sem fins lucrativos, onde reúne centenas de pesquisadores, tem mais de 100, na verdade, pesquisadores hoje associados, né? E são profissionais, especialistas do setor público, setor privado, empreendedores que atuam na área de blockchain, né? Então, assim, a gente se concentra lá no Ecolab em estudar blockchain e todos os seus reflexos, tanto no âmbito do direito público e direito privado. Bem, gostaria de agradecer a todos e a cada um. Em especial, vou começar pela minha mãezinha amada. Muito obrigada, minha mãe,
por todo o apoio, por toda a dedicação, por tudo que a senhora tem feito em toda a minha vida. Não é à toa que eu estou aqui, pelos seus direcionamentos. Pelo meu pai amado, Reinaldo Carvalho, que também se faz presente. Obrigada, meu pai. Sem você, essa obra também não estaria aqui, né? Pelo apoio e, nossa, imensurável, muito apoio que o senhor me deu. Nossa. A Honorina, a famosa Nora, a minha madrasta, que é uma boa adrasta, que fez toda a correção textual, me ajudou, né, em vários momentos. Ela foi a única que já leu 4 livros de toda a coleção. Então, muito obrigada ao meu marido amado, que está ali do lado o tempo todo, parceiro, né? Me ajudou em tudo, tem me apoiado em tudo. Obrigada pela paciência de Jó. Muito obrigada, meu amor. Ao meu filho amado, por essa parceria que a gente vem já há algum tempo, né? E a minha maior felicidade é ter escrito um dos livros da coleção com ele, né? A todas as autoridades que nos receberam nesse pré-lançamento, então aqui tem muita gente que não está aqui hoje, porque eu já fui em direção a essas pessoas, né? Alguns políticos, alguns estudiosos, como Joaquim Passarinho, que é o deputado federal, que eu chamei a atenção dele com relação à política nacional de cidades inteligentes, da oportunidade dele dar esse impulsionamento para que aconteça. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O Zezinho, que é um vereador de Belém atuante, meu amigo de muito tempo, mas que foi uma porta que se abriu para a Câmara Municipal de Vereadores, né? E que me apresentou também o presidente da Câmara, o John Wayne, que hoje eles estavam num evento onde todos os vereadores do estado do Pará estão se fazendo presente, então provavelmente, dificilmente eles vão estar aqui, mas estão dando um suporte, um apoio também, abrindo as portas para que a gente possa levar o conceito de blockchain para os vereadores, né, de Belém, e a outros que nós visitamos, gestores de Santa Isabel, de Benevides, de Marituba, Câmara, enfim, aos nossos estudiosos, a professora Márcia Nunes, que é coordenadora do mestrado, hoje também abriu as portas, a Liane, da FAMAS. Então, algumas pessoas que precisavam realmente saber da existência da coleção estão nos dando apoio e tudo mais. Então, a gente está muito feliz com toda a jornada que nós trouxemos até aqui. E agradecer, faltou alguém, Gabriel? A Sandra Heck. A Sandra, que é a fundadora do iColab. Você quer fazer um agradecimento especial para a Sandra? Com certeza. A Sandra, que é a diretora do iColab, que nos acolheu lá como pesquisadores, que sempre incentivou, que deu diversas oportunidades para a gente desenvolver ainda mais esses conhecimentos, seja através de projetos, palestras, webinars, né? Então ela é uma das principais representantes no que diz respeito à democratização do conhecimento da tecnologia blockchain hoje no Brasil. Um agradecimento especial para ela. Maravilha. Bom, então, nós temos aqui, enquanto objetivos do nosso evento, hoje, Planejar Cidades, a empresa de consultoria Planejar Cidades, nós estamos festejando 5 anos da nossa empresa, né? E o presente nós estamos dando a todos vocês e a toda a sociedade civil, que é o lançamento da coleção Planejar Cidades. Nós estamos deixando um legado de conhecimento, né, de teórico e prático. Os livros, eles são muito, muito acessíveis, a linguagem é clara, é fluida, é objetiva, é de fácil acesso, dependendo dos atores que nós estamos direcionando, tá certo? Então, quando a gente tem que falar de forma mais técnica, mais complexa, como os arquitetos e urbanistas nós estamos falando, quando
estamos falando com os advogados, juristas, a linguagem muda um pouco, é um pouco mais complexa, mas quando estamos falando com o político, com o gestor, com o vereador, é uma linguagem mais direcionada para que ele faça realmente essa leitura de forma fácil e compreenda, né, esses conceitos, essas questões, e o gestor também ambiental, né, que precisa hoje estar integrado a todo esse processo de planejamento. Ou seja, a coleção Planejar Cidades, ela traz a intenção de fomentar os conceitos de cidade inteligente, resilientes e GovTech. O lançamento do livro Blockchain e Tecnologia, esse livro ele já foi lançado no Blockchain Rio Internacional, um evento de grande porte, de grande importância nessa área, e o objetivo é fomentar a aplicação da blockchain. Também teremos uma noite de autógrafos, confraternização e um coquetelzinho para que a gente possa fazer uma troca, um network, uma conversa, trocar ideias, experiências e se conhecer um pouco mais, porque aqui tem umas cabeças pensantes e pessoas foram convidadas a dedos mesmo, para que realmente possa construir junto com a gente todo esse conhecimento que a gente quer trazer. Pessoal, aproveite, divirtam-se e suguem tudo que for de informação, porque nós estamos trazendo muita coisa bacana, muita coisa nova para esse momento. Bem, eu queria dar uma pausa e colocar um vídeo que quem nós iríamos chamar agora, infelizmente não vai poder se fazer presente, que é o nosso prefaciante, o Dr. Arthur Correia da Silva Neto, é meu irmão, e ele é o prefaciante do livro Inovação Urbana para Advogados e Juristas. E ele gravou um vídeo, porque ele infelizmente não pôde se fazer presente. Ele está articulando um momento bem legal, que a gente já vai levar essa palestra para Dom Eliseu, para Paragominas, para Ulianópolis, então já é uma coisa muito positiva, né? Começar a disseminação desse conhecimento para os municípios do estado do Pará. Esse momento tão singular e importante para minha irmã, Miriam Silva, e do meu sobrinho, Gabriel Lobato, que é o lançamento da coleção Planejar Cidades. Eu não pude estar presencialmente aí, mas estou gravando esse vídeo como um registro do meu carinho e também os parabéns, minha irmã. Eu queria registrar por esse momento tão significativo para você e para o Gabriel. Registrar também os parabéns pelos 5 anos do Planejar Cidade. Uma empresa que, embora da iniciativa privada, traz e produz tantos benefícios à nossa sociedade por meio de consultorias e planejamento, e agora entregando um produto, uma coleção, e eu tenho certeza que aqueles que me vivem na área vão poder se apoderar de maneira muito significativa. Parabenizo também meu sobrinho, o Dr. Gabriel Lobato, que participou como coautor do 4º volume da coleção. Imagino que a alegria mútua de ambos, mãe e filho, de estarem escrevendo uma obra conjuntamente. E, para mim, foi uma honra, uma alegria vocês terem me convidado para participar, para prefaciar essa obra que me permitiu, de alguma maneira, também participar dela.
E foi uma alegria, uma honra por vocês serem, você minha irmã, Semir, você ser minha irmã, o Gabriel ser meu sobrinho, mas também por conhecer de perto a trajetória brilhante que vocês têm traçado. E sobre a obra, eu queria colocar que é um livro que, para mim, ele já nasce como uma referência. E quem trabalha na área, o certo vai ser aquele livro que vai estar na biblioteca para ela consulta a pronto, né, e a toda hora, porque realmente é uma obra bem significativa. O tema que ela trata é um tema atualíssimo. Cidades inteligentes, resilientes e em blockchain. Quem tiver a oportunidade de fazer a leitura vai encontrar uma análise crítica e propositiva acerca dos desafios jurídicos das cidades contemporâneas e com ênfase em instrumentos legais, tecnologias emergentes e modelos regulatórios de governança urbana do século XXI. Algo que também o leitor vai encontrar é um diálogo profícuo entre teoria e prática, e, no meu modo de ver, está muito estampado e presente nesse livro. E é uma obra de fôlego, e como não poderia ser diferente, porque ambos, falando aqui do volume 4, que eu tive a oportunidade de prefaciar, ambos conhecem a miúde o tema e também não só conhecem um grande suporte teórico, mas de trabalho na prática. E isso daí, para mim, ficou absolutamente ilustrado no livro. Meus parabéns, minha irmã Semiramis, meus parabéns, meu sobrinho Gabriel Lobato. Sucesso sempre para vocês. Um grande abraço a todos. Show de bola. Olha a responsabilidade agora, hein? Bem, pessoal, então, nós vamos iniciar agora. Depois dessa fala, eu aqui bem emocionada, mas apesar de já ter visto o vídeo antes, mas realmente é uma felicidade enorme. Bom, então eu vou iniciar a nossa palestra, que nós temos a felicidade de trazer, para que ali na frente a gente faça uma reflexão, né? E aí ela se intitula Descubra como transformar cidades brasileiras em inteligentes, resilientes em blockchain. Então a intenção não é somente os municípios paraenses. Nós queremos levar, sim, Brasil afora, certo? Essa discussão e esse entendimento. Então, precisamos passar basicamente pela questão de como é que está o cenário urbano internacional. Então, o que nós temos? Tendências globais de urbanização, né, e de sustentabilidade, ou seja, onde nós temos um crescimento urbano acelerado, histórico. Tivemos aquela pausazinha no período de pandemia, né, onde houve um movimento urbano rural e já temos ele de volta novamente. Alguns estudiosos já começam a verificar estas questões, certo? Pressão muito forte nos nossos recursos naturais e ampliação das desigualdades socioespaciais. Então, além disso, desafios estruturantes comuns, históricos também,
no caso, clima, moradia, infraestrutura, ou seja, temos uma vulnerabilidade climática que nós precisamos estar discutindo a fundo. Isso não é à toa, a COP30 está acontecendo, né? E a importância desse momento, um déficit habitacional e infraestrutura insuficiente, além de transformação digital e inovação urbana global. Ou seja, isso tudo está acontecendo em âmbito internacional, não é somente no Brasil e no estado do Pará, né? As dificuldades são muitas de forma internacional. E aí, a necessidade de expansão de iniciativas de Smart City, de uso de Big Data, de inteligência artificial, de blockchain, na gestão pública, aumento da cooperação internacional em sustentabilidade e governança digital. Então, este é o cenário urbano básico que a gente pode falar de forma internacional, né? Pincelamos algumas coisas, sabemos que precisaríamos aprofundar um pouco mais todas essas questões, mas não temos o tempo devido. E qual seria o cenário urbano brasileiro, né? Temos aí dados sobre urbanização e desigualdade, 85% da população vivendo em áreas urbanas, uma grande desigualdade socioespacial profunda, né, que reflete os déficits de infraestrutura, de moradia, de transporte, serviços básicos. A expansão urbana desordenada agrava a vulnerabilidade ambiental e social, ou seja, cadê o planejamento urbano, né? O tempo todo o planejamento urbano sendo deixado para um segundo plano, um segundo momento, os investimentos indo muito para obras e às vezes pontuais e não sendo obras estruturantes, e o planejamento urbano sendo o tempo todo deixado ali no segundo plano. Precisamos trazer, resgatar esse planejamento, né, de forma contundente. Gargalos estruturais, de mobilidade, habitação, saneamento, governança, e a necessidade de inovação institucional e tecnológica. E aqui é onde nós queremos adentrar. O contexto urbano brasileiro, ele exige, né, uma modernização da gestão pública, a digitalização de processos e integração de dados territoriais. Veja bem, muitos municípios ou gestores vão me dizer, mas a gente já está fazendo isso. Mas de que forma isso está sendo feito? Nós precisamos integrar esses dados, nós precisamos de segurança nesses dados, nós precisamos de transparência nesses dados, nós precisamos de uma série de situações que, sim, tecnologias avançadas podem trazer todo esse suporte. Adoção de tecnologias emergentes, como inteligência artificial, IoT, que seria a internet das coisas, o BIM, nós vamos falar um pouquinho mais aprofundado ali na frente. Estou só passando aqui para a gente ter uma noção de como é uma breve contextualização. E blockchain, para fortalecer a transparência, a eficiência e a participação social, impulsionando o que nós queremos, que são cidades inteligentes, resilientes e inclusivas. Nós precisamos. Nós estamos num momento em que não temos mais como fugir. Governos e empresas estão adotando já tecnologias digitais avançadas. Região sul, sudeste já está mergulhando, centro-oeste está mergulhando já, e de forma muito forte, né, nesse processo. E nós aqui da região norte, nós precisamos muito nos conscientizar, capacitar pessoas, atores que são pessoas que vão dar a direção para que o desenvolvimento aconteça. Dados abertos, e aí vem um grande conflito. Muitos são os defensores de dados abertos e os outros são defensores de que isso não deve acontecer. A questão dos dados abertos é para te trazer segurança, para te trazer transparência, para te trazer uma diminuição da corrupção, mas ao mesmo tempo, que segurança é essa? Até que ponto esses dados abertos podem ser realmente benéficos? Será que vai trazer uma insegurança do cidadão em determinadas situações? O Gabriel vai falar um pouquinho mais na frente sobre essas questões.
Inteligência artificial. E eu não estou falando só de chat GPT. Nós temos hoje uma vasta variedade de instrumentos que trabalham com a inteligência artificial para tornar, e aí eu mergulho em especial, para tornar as cidades mais eficientes, inclusivas, sustentáveis e que priorizem mobilidade, energia limpa e participação cidadã. Né? Então, nós queremos que os munícipes, que os cidadãos, eles façam parte desse processo. Eles digam o que eles precisam, mas eles não só digam por dizer, ela teve participação. Não, ele precisa cobrar. A transparência precisa existir para que ele possa realmente verificar que isso realmente, de fato, está sendo implementado, está sendo feito, enfim. E aí nós temos exemplos de sucesso. Barcelona integra governança digital e urbanismo participativo. Seul aposta em dados públicos e conectividade. Dubai lidera com blockchain e automação. Semiramis, tu vens falar desses, de Dubai, de Barcelona e tudo mais. Eu estou bem aqui, em Jacareacanga, Paragominas, aqui nos municípios. Como é que eu vou chegar no nível de inserção de todas essas ferramentas, dessas tecnologias e tudo mais? O primeiro passo é informação, saber que elas existem, saber que elas podem sim, se nós formos em busca de recursos, o BID, o CAF, né, professor? A quantidade de instituições, né, em âmbito federal, tem recurso sim, se nós tivermos condições de construir programas, planos, projetos consistentes, com fundamentos, dá para trazer muita coisa de fora. Já está sendo feito agora na COP. A COP, para a gente, só demonstra o quanto de recurso pode vir sim. Ou seja, o sonho do metrô, ele pode acontecer. Basta querer. Basta ter vontade política, basta ter instrumentos, basta ter uma organização de um planejamento estratégico integrado. E aí, como esses modelos podem sim nos inspirar no contexto brasileiro? Então, a primeira coisa é conhecer esses modelos. Eu não estou dizendo para trazer eles, implantar, sem conhecer a realidade local, né? É o contrário, nós precisamos trazer aquilo que realmente vai dar condições de se inserir na realidade local. Então, as experiências internacionais, elas demonstram que inovação depende, primeiro, de um planejamento integrado. Governo federal, estadual, municipal precisa estar falando a mesma língua, conversando, entendendo que precisa ser dado um direcionamento, mas não para apenas uma bolha, uma área, uma região que é o que interessa, onde vai vir aumentar o PIB e tudo mais. Isso tem que acontecer de forma, né, que realmente haja uma integração. As secretarias de, por exemplo, um município, precisam estar sabendo quais são os dados, quais são os planos, os programas e projetos que está acontecendo na outra secretaria. O que acontece hoje? Você chega hoje no município, a Secretaria de Saneamento está implantando, está seguindo o plano de saneamento, mas está implantando uma infraestrutura no bairro A, enquanto a Secretaria de Habitação também está fazendo um bom trabalho, mas o programa Minha Casa Minha Vida está indo para o bairro B. Opa, cadê a infraestrutura? Ou seja, você em muitos momentos tem a moradia sendo construída em espaços que não estão condizendo com, né, com o que vai precisar ser trabalhado. Então, existe a necessidade de um planejamento integrado, vai muito além, eu estou só dando exemplos até rasos aqui, mas a gente precisaria ter um pouco mais de tempo para mergulhar um pouco mais nessas discussões. Políticas públicas estruturantes. Eu não estou falando de políticas públicas setoriais, né? Ou então de a construção de um equipamento urbano ou de uma infraestrutura pontual. Eu estou falando de políticas públicas estruturantes que vão dar um direcionamento do contexto de desenvolvimento de forma que vá beneficiar o espaço urbano como um todo e que vá trazer, por exemplo, recursos financeiros, recursos
técnicos e tudo mais, de uma forma geral, e não só porque naquele bairro eu ganho mais voto. E aí eu vou para lá e implemento uma política pública setorial específica para uma determinada área, porque ali eu preciso de voto para me dar bem no próximo pleito. Então, o uso estratégico da tecnologia. Então, caminhos que o Brasil pode sim adotar e adaptar à sua realidade socioeconômica. Então, nós temos sim bons modelos, bons exemplos de política integrada, de políticas públicas e estruturantes, de ferramentas e tecnologias que podem ser trazidas, sim, de acordo com a nossa realidade socioeconômica. E de que forma? Bom, pessoal, o primeiro passo é se ter regulamentação. E agora eu vou mergulhar um pouquinho na questão das cidades inteligentes, tá? Então, a primeira coisa para que realmente seja levada em consideração, seja valorizada a questão das cidades inteligentes, é a regulamentação, é você ter um marco legal, regulatório, que vai dizer como é que deve ser elaborada e implementada a política nacional de cidades inteligentes. E nós temos um projeto de lei que ele já está rolando, foi apresentado em março de 2021, né? Já perpassou aí várias comissões de desenvolvimento urbano, de finanças e tributação, Constituição e Justiça e Cidadania, e acredite, professor, olha o tempo que está, desde 2021, empacou em 2022, foi aonde começou a se trabalhar o conceito de cidades inteligentes, os pesquisadores começaram a falar desse conceito e tudo mais, e parece que a questão foi esquecida, saiu do modismo, mas nós precisamos fazer com que isso aconteça, né? E mais do que nunca, diante de toda a crise climática que nós estamos passando e tudo mais, e nós precisamos ter respostas, precisamos ter tecnologia avançada para que possa se trabalhar um planejamento adequado para para cada especificidade local. E aí nós temos que foi para a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, a CCJC, em 20 de maio, né, de 2025, e está na última instância. Então, o que acontece? Ela vai ser aprovada. A qualquer momento, ela pode entrar em pauta e ser aprovada, e provavelmente a gente também já está mexendo os pauzinhos e falando com algumas pessoas também, os homens fortes lá de Brasília, para ver se realmente esse negócio acontece. E se ela acontecer, né, ser aprovada até o final de 2025, provavelmente em 2026 vamos ter aí que implementar a Política Nacional de Cidades Inteligentes. Isso é bom ou é ruim? É bom, é muito bom, porque nós vamos estar tendo um direcionamento, né, para um plano onde vai valorizar a questão das tecnologias da inovação urbana. Mas é ruim, porque os municípios, mais uma vez, vão receber uma política vindo de cima para baixo, imposição, vocês têm que fazer, que nem foi com os planos diretores. Você tem que fazer, tem uma obrigatoriedade de lei, tem uma sanção e você tem um tempo para você desenvolver isso. E os técnicos municipais não estão preparados, não estão capacitados, vão começar a escrever um copia-cola doido, que nem foi no plano diretor, que a gente começou a ficar desesperado, porque a gente via, fazia todo o processo de elaboração do plano diretor. Quando chegava no advogado, o advogado, às vezes, era de 2, 3 municípios vizinhos, pegava a mesma lei, não se dava o trabalho de mudar o nome da comunidade ou entendeu? Copia, cola na legislação. Então, a gente precisa ter técnicos municipais capacitados, preparados e discutindo isso. E a nossa proposta, justamente, é trazer essa discussão antes que isso aconteça novamente, né? E trazer para os gestores e trazer para esses profissionais envolvidos em todo esse processo que eles precisam começar a entender. E o PL,
ele já traz um certo direcionamento para que você aprofunde e comece esses estudos para que, quando ele chegar, né, você está preparado para realmente ser partícipe de forma qualitativa nesse processo. Então, ele já traz, ele cria o conceito de cidade inteligente, que eu acho que ele ficou bem raso, ainda poderia melhorar um pouco, mas já é algo que a gente tem para começar uma discussão. Cria princípios, diretrizes e objetivos, orienta sobre a criação do plano de cidades inteligentes. O consultor está feliz da vida. É mais um plano que eu vou ganhar um dinheirinho, né? Mas o município vai dizer, cadê esse dinheirinho para pagar esse consultor? Cadê esse... Tá entendendo? Então, assim, cria o plano de cidades inteligentes como instrumento de gestão urbana essencial à coordenação e à sustentabilidade de ações, políticas e programas de cidades inteligentes. Então, mais uma vez, vem mais um plano. Então, nós temos o plano diretor, os planos setoriais todos de saneamento, de habitação, de transporte, de... O que mais, professor? Estou me esquecendo. E aí vai, vários. E agora vem mais um, de desenvolvimento sustentável rural, fora toda a legislação, a lei de uso e ocupação do solo, enfim, os códigos de obras de postura, enfim, a quantidade de instrumento que não falta. Mas lá vem mais um, plano de cidades inteligentes. E para chegar nesse plano de cidades inteligentes, vai ter técnico que vai dizer, tem que sim fazer o plano da cidade como um todo. Mas vai ter o planejador urbano que vai pensar, não, e talvez o ideal é a gente começar pelo plano de bairro. Faz um piloto. Trabalha aquele plano piloto ali de um bairro inteligente, vê se ele funciona, adequa ele a algumas coisas e vai fazendo os outros e, de repente, reestrutura e integra tudo isso e nós teremos o plano de cidades inteligentes. Então, essas coisas todas precisam estar sendo discutidas, faladas, comentadas. As pessoas que vão estar nesse processo precisam estar entendendo como é que isso deve acontecer. E aí ela traz ainda o conteúdo mínimo, tudo que tem que ter, todos os direcionamentos. Gabriel já está olhando o relógio, já vai me dar bronca. Então, o conteúdo mínimo, cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Cidades Inteligentes, e aí, que maravilha, né? E o Conselho Diretor do Fundo, que maravilha, vamos ter um fundo, então vai ter recurso para pagar, né? Os consultores, os planejadores e tudo mais. Não se iludam. Alguns vão receber, porque provavelmente não tem dinheiro para todo mundo, vai ser uma seleção, e provavelmente quem é que vai entrar nessas seleções? Quem já tiver minimamente algo estruturado, algo pensado, que dê condições para fazer um orçamento condizente com todo o processo de planejamento e tudo mais. Então, é isso com relação a esse PL. Então, eu falei para vocês que ele cria o conceito, e esse é o conceito, é um espaço urbano orientado para o investimento em capital humano e social, desenvolvimento econômico sustentável e uso de tecnologias disponíveis. Eu traduzi aqui nesse infográfico para facilitar a nossa vida. Então, esse investimento em capital humano e social, desenvolvimento econômico e sustentável, infraestrutura inteligente. Aqui necessariamente se trabalha uma infraestrutura um pouco mais robusta, necessário parques tecnológicos, clusters de inovação, tecnologia e inovação, governança participativa e transparência, né? Um foco na elevação da qualidade de vida dos munícipes, tá certo? E aí ele traz ainda, ou seja, a integração necessária de tecnologia, governança e cidadania. Muitos planejadores urbanos ficam com foco apenas aonde? Na tecnologia, e não é só isso. Cidades inteligentes precisam ter pessoas, tem que entender que tem a questão humana, social e tudo mais. Pilares: conectividade, sustentabilidade, resiliência e inclusão. E aí, a dimensão do que seria essa cidade inteligente. Isso aqui é muito importante. A ISO 37, 120, 122 e agora 123, ela traz
indicadores internacionais importantes que vão direcionar para que o município minimamente entenda o que seria, se ele realmente já pode se considerar uma cidade inteligente. Traz critérios, traz indicadores. E aqui nós trazemos um site em que existe já uma certificação para o município, a cidade se tornar uma cidade inteligente. E aí tem um monte de municípios já dizendo, já somos uma cidade inteligente, porque está atendendo a um dos critérios que está lá, está digitalizando processos, está fazendo uma ou outra coisa que já acha que está colocando uma tecnologia ou uma ferramenta e já começa a gritar aos quatro ventos que já é uma cidade inteligente. Nós temos uma cidade inteligente no Brasil que já tem uma certificação e realmente ela está sendo um grande exemplo. São José dos Campos, não é isso, Gabriel? Lá tem parque tecnológico, tem uma infraestrutura, ele já funciona como uma cidade inteligente. É um exemplo. Aqui no estado do Pará, o ideal é que se tivesse uma equipe estruturada de estudiosos, de técnicos capacitados, que passassem um tempinho lá, mas não é para passear, é para aprender, entender como é que a coisa funciona e trazer para cá, mas não ficar com conhecimento guardadinho e ser a estrelinha do momento. Seria para repassar para todo o estado do Pará, para os municípios, trazer para cada um, disseminar esse conhecimento para todos. Então, esse é o meu sonho. Que realmente aconteça isso. Então, a reflexão. Como transformar as cidades brasileiras em cidades inteligentes, resilientes e em blockchain? E aí nós temos o que é uma cidade inteligente em blockchain. São espaços urbanos que utilizam a tecnologia blockchain para criar um ecossistema seguro, transparente e descentralizado para a gestão urbana. Aí tem um descentralizado que teria que ter um estudo, um conhecimento, um entendimento um pouquinho mais aprofundado para se discutir essa questão de centralização, de descentralização, mas aí é um estudo um pouco mais, um conhecimento um pouco mais aprofundado para fazer essa discussão. Características principais. O Gabriel também vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Então, quais seriam as características principais para uma cidade inteligente em blockchain? O uso da tecnologia blockchain para registrar e validar registros ou transações e dados, descentralização da gestão urbana, permitindo que os cidadãos participem diretamente das decisões, segurança dos dados e registros, graças à natureza imutável da blockchain, e aqui os corruptos vão querer sair correndo. Não vão dizer assim, não, isso não presta pra gente não funciona, entendeu? Deixa isso pra lá, é muito complexo, né? Por quê? Porque vai trazer algo que a transparência, vai ter uma licitação. Toda licitação vai ser registrada em blockchain. Ferrou, não dá para mudar o dado ali, mais ali na frente, como algumas coisas acontecem, tá certo? Ou seja, a transparência é total, o registro é imutável, então algumas coisas vão mudar. Transparência na gestão, permitindo que os cidadãos acompanhem as decisões, integração com outras tecnologias, como a IoT, inteligência artificial, né, para criar um ecossistema inteligente. Gabriel, vou procurar ser mais rápido. Chegamos nas ferramentas e tecnologias emergentes. A blockchain, o Gabriel vai falar muito bem sobre isso. Então, eu vou focar um pouco no que seria a inteligência artificial na gestão urbana, né, onde nós temos aí que os algoritmos eles vão funcionar para fazer análises importantes, grande conjunto de dados, o que hoje o ser humano não teria condições de, em um tempo menor, desenvolver. A inteligência artificial ela vem justamente para isso, aprender com padrões e tomar decisões automatizadas, otimizando processos e serviços. A IoT, que é a inteligência das coisas, ou seja, ela conecta objetos físicos à internet, ou seja,
por exemplo, sensores, câmeras, uma rede permitindo não só a coleta dos dados, mas uma análise, e aí criando padrões, entendendo como é que essa troca de dados em tempo real, ela acontece, né, no âmbito urbano, tá certo? Big Data, essa para mim é o nosso maior gargalo, maior desafio e tudo mais, você ter, né, condições de analisar grandes volumes com a velocidade necessária de dados, né, gerados por essa internet das coisas, para identificar padrões, tendências e insights. E o BIM? Temos arquitetos na sala, temos o professor, então o BIM, ele vem, na realidade, o BIM, quando ele surgiu, ele vinha para a construção civil, é uma metodologia direcionada para a construção civil, e hoje o BIM 2.0, ele traz a questão do planejamento urbano digital, então não fica mais somente na construção civil, no fluxo, no projeto e tudo mais. O BIM 2.0, ele pode sim ser integrado à tecnologia blockchain, então isso traz uma revolução, o que a gente chama no livro para arquitetos urbanistas de o arquiteto 5.0. Ele vai ter que ter o conhecimento de todas essas ferramentas, essas tecnologias, saber de que forma ela vai integrar e ainda utilizar de forma mais prática possível. Então, nossos grandes desafios na implementação seria infraestrutura tecnológica, capacitação técnica, governança e interoperabilidade, privacidade e ética. Então, é isso. E aí nós trazemos como um exemplo integrado, né, gestão climática e sustentável de uma cidade inteligente. Para mim, isso aqui é a síntese de tudo o que a gente está falando até agora de importante. São os exemplos, a forma como isso deve acontecer. IoT, sensores ambientais e urbanos, né? Se nós tivermos instalados em postes, em rios, em edifícios, transportes e tudo mais, nós vamos ter uma quantidade de dados que vai dar condições da tomada de decisão ser mais certeira. Então, está tendo um fluxo está tendo um congestionamento muito forte naquela determinada rua, né? Os sensores e tudo mais começam a buscar e coletar dados e verificar que em determinados horários aquele semáforo pode ser aberto e ficar um pouco mais de tempo para fazer fluir o fluxo, né? E aí minimizar a questão do congestionamento e tudo mais. Isso é só um exemplo, mas tem uma série de outras informações com relação a Big Data, análise em larga escala. Todos esses dados coletados são processados em uma plataforma de Big Data para gerar mapas de calor, identificar padrões de poluição, riscos e prever os enchentes, níveis de calor. Então, isso aqui é muito importante, mas o investimento em tecnologia é realmente muito alto. Mas por que Sul e Sudeste investe tanto nisso e o estado do Pará ainda continua ali? Está faltando mais investimento nessa área de tecnologia, né? Rio de Janeiro está implementando, né, Gabriel? Agora vai ter um parque tecnológico. É um data center. Com hipercomputadores para grande processamento de dados. É justamente para a utilização do Big Data, né? De processar as informações com um grande poder computacional e assim conseguir gerar os resultados e fazer as análises. Então, ou seja, é necessário esses investimentos, né? O BIM 2.0, que é o planejamento urbano digital, blockchain trazendo governança e transparência. E aí o Gabriel fala muito bem dessa parte, tokenização de créditos de carbono e uma série de outras questões que podem ser discutidas. E aí nós temos exemplos de aplicação prática no Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis. Já podemos chamar essas cidades de cidades inteligentes? Ainda não, porque elas estão iniciando essas etapas, esses processos de implementação dessas tecnologias, ou seja, São Paulo está
investindo forte na mobilidade urbana, Rio de Janeiro no centro de operações, Curitiba, transporte público sustentável, Florianópolis, energia solar e monitoramento, Paragominas soube que está implementando na área rural, né? Está trazendo uma empresa multinacional que está começando a trabalhar algumas questões, ainda não posso falar muito sobre isso, mas vou em busca dessa informação, mas se eu não me engano, Paragominas está começando de repente pode despontar como sendo uma das cidades aí que vai alavancar ou dar o pontapé inicial aí desse processo para cidades inteligentes. E aí nós chegamos na grande questão. Então, pessoal, cidades inteligentes são construídas por pessoas inteligentes, pessoas que, entenderam a importância da inovação urbana, pessoas informadas que estão buscando estudar, entender o conceito e estão conectadas, não ficam só aqui na tua bolinha e achando que está tudo bem, que está tudo certo, que tudo pode continuar do jeito que está. Não, porque as crises e as demandas de problemas climáticos e tudo mais, elas vão vir e vão vir de com força. É questão de tempo para alguns desastres naturais, algumas coisas estarem acontecendo. E nós precisamos começar a pensar nisso sim, de forma, que a gente possa trazer soluções para esses problemas. E a coleção Planejar Cidades justamente vem com acontece nesse momento, nessa intenção de realmente trazer mais discussão sobre essas questões, conceitos, começar a pensar em capacitações técnicas para esses municípios, consultorias, apoio, mesmo que seja, eu já me coloquei à disposição para sim dar palestras, não sendo onerosas, para alguns municípios, para algumas câmaras de vereadores. Eu sei que eles ainda não têm orçamento neste momento, mas que ali na frente eles vão começar a pensar na importância de se ter um orçamento de capacitação continuada e buscar outros profissionais, tá certo? Que sejam qualificados nas suas devidas áreas, Então, a coleção Planejar Cidades, ela vem com um slogan: inovação urbana já. Não é para amanhã, é para o agora, é para o hoje, é já. E quem participa? Quem são esses atores envolvidos, Bem, os principais atores envolvidos, na realidade, não são esses profissionais. É justamente a população, é o cidadão, Mas esses gestores, vereadores, arquitetos, advogados, gestores ambientais, precisam estar entendendo, informados. E nós trazemos justamente, cada livro desse, ele vem com uma fala, uma forma de falar para cada um deles de forma diferenciada, falando sobre o mesmo conceito, sobre as mesmas metodologias, sobre as ferramentas e tudo mais, mas com uma forma diferenciada e mergulhando um pouquinho mais na sua área específica de atuação. Então, para os gestores, a gente busca enfatizar e chamar ele no processo e diz assim: gestor, qual é o seu papel? Qual é o papel do gestor diante desse processo que não tem volta? É necessário, ter inovação urbana. Planejamento estratégico, implementação de governança digital, promoção da inovação, sustentabilidade, implementação de blockchain e confiança pública. Vai ter gestor que vai dizer assim: tô fora. Isso aqui não é tão legal assim, não, é muito complicado, Quero continuar ali com o meu cofrinho do lado e tudo mais. Vereadores. Bem, vereadores, vocês precisam fazer as discussões desses
desses conceitos, porque vocês são os formuladores de leis inovadoras e sustentáveis. Tem gente que não sabe nem o que é, não sabe o conceito e olha e diz assim, mas eu não quero nem saber, não quero nem ouvir falar, isso não é legal, isso não interessa. Mas vai ter o legislador que abriu as portas e diz assim, me ensina, por favor, me diz o que é isso. Fiquei feliz um dia desse que eu fui com um vereador, presenteei ele com um livro de inovação urbana para vereadores e num outro dia eu vi ele tirando foto e o livro estava lá, em cima da mesa dele, o cara está estudando. Estava aberto, ele está tentando entender o que é aquilo, ele começou a buscar a informação. Fiscalização e transparência pública, mediação entre sociedade e tecnologia. Então, é um chamado para os vereadores, e aí, eles, quando eles olham a palavra na frente do livro Inovação Urbana para vereadores, eles dizem assim, nossa, isso é realmente para mim, para esse momento que eu estou vivendo. E aí ele, né, se abraça ali com aquele livro e diz assim, não, eu realmente preciso começar, ou seja, será que é necessário realmente ter algo que venha tocar ele, porque tem aquela palavra lá na frente do livro, Inovação Urbana para vereadores? Então, assim, isso precisa mudar. E a gente vem discutir isso dentro do livro também. Qual é o teu papel aí nesse processo? Tu precisa começar a estudar, entender um pouco mais e mergulhar um pouco mais em outros conceitos, mesmo os que não estão ainda aqui, com tanta propriedade. Não é propriedade a palavra, é com tanta, como é que tu diz, Gabriel? Mais aprofundado, com tanto aprofundamento, né? Está ainda de forma superficial, só para ele poder, pelo menos, ter uma noção do que se trata, mas que ele possa ir em busca dessa informação de forma um pouco mais aprofundada. E a gente faz esse chamado mesmo, porque é do meu jeito de ser, de conversar de forma direta, transparente, prática. Nunca fiquei passando pano mesmo para ninguém, sempre ia direto e dizer, ó, é isso, e é dessa forma, e vamos lá, que ajuda, a gente vai lá e constrói junto. Arquitetos e urbanistas, e aí ele traz um rigor, o livro de arquitetos e urbanistas, ele já traz um rigor teórico conceitual um pouquinho mais aprofundado, a gente já traz um pouco mais de teoria, a gente já traz um livro um pouco mais com uma forma mais de um estudo mais aprofundado, mais técnico, né? Mas coloca a importância de que os arquitetos e urbanistas, eles vão ser justamente, eles precisam integrar tecnologia e planejamento, não dar mais para fugir, né? O arquiteto 5.0, ele vai ser o conector, né, desse espaço físico e o digital. Ele vai necessariamente aplicar algumas ferramentas, ou não necessariamente todas, mas pelo menos uma delas em algum momento aí do processo de planejamento, né? Seja no planejamento, no projeto, na gestão urbana, para se criar cidades mais inteligentes, sustentáveis e eficientes. Projetistas de ambientes humanos e resilientes, né? Agente estratégico de transformação urbana. Então, o arquiteto 5.0, ele vai ser aquele que ele vai precisar conhecer todas as ferramentas, se ele puder integrar essas ferramentas no seu planejamento, no seu projeto e tudo mais, vai ser muito mais, muito melhor para todos, né? Tanto para o cliente, quanto para o cidadão, quanto para ele mesmo, que ele vai conseguir trazer muito mais resultados práticos. Advogados e juristas, eles vão ser o garantidor da segurança jurídica e regulatória. Ele vai criar marcos legais para a inovação urbana, ele vai mediar o direito, ou seja, a lei em si, com tecnologia e ainda fazer um diálogo, né, com a sociedade. Então, o papel do advogado e jurista é fundamental.
gestores ambientais vão ser os guardiões da sustentabilidade urbana. Eles vão estar pensando na responsabilidade de planejar, implementar e monitorar todas essas políticas públicas de forma que possam assumir um equilíbrio de desenvolvimento urbano e preservação ambiental, promovendo um uso racional dos recursos naturais e a adaptação das cidades às mudanças climáticas. E ainda, integradores de tecnologia e de gestão ecológica e articuladores de governança verde e participação social. Precisei fazer essas falas de forma mais rápida, mais diretas, porque a gente atrasou aí uns 40 minutos, o Gabriel precisa falar, mas quais seriam os caminhos para implementar uma cidade inteligente? Então, nós temos aqui 4 itens básicos, né? Um diagnóstico da realidade local, mas como fazer esse diagnóstico? Que dados são necessários? De que forma? Qual a metodologia? Quem são os atores envolvidos? Então, isso é importantíssimo que se esteja muito claro. E os livros, eles trazem esse direcionamento para cada um desses atores. Elaboração de um plano. Que plano? Qual o conteúdo? Com as outras. Elas apenas viam o que estava ali na tela e ficavam por isso. Mas com a Web 2, né, que ganhou força, principalmente por conta das redes sociais, as pessoas elas passaram a não só ver conteúdo online, mas interagir com outras pessoas. As pessoas podem falar umas com as outras, mandar fotos, vídeos, músicas, né, arquivos digitais, e que, assim, esses arquivos, eles são cópias, né? Quando a gente tem uma foto, a gente manda no Instagram, a gente não está mandando a foto que a gente tirou no celular, a gente manda uma cópia para a internet, né? E a Web3, ela vem aí a partir de 2020 trazendo essa questão de propriedade digital. Quando a gente tem uma blockchain por trás, que é um livro de registro de transações, de códigos que tem seus restos, esse item ele se torna único dentro daquela rede. Ele tem um código específico que traz a característica dele, né? Então, a gente passa a ser dono de uma propriedade digital, que antes não existia esse conceito, né? Então, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, das gigantes de tecnologia, que no caso do Google Chrome, que é um navegador centralizado, tem lá seus data centers, tudo passa por ele, né? Só que por outro lado tem o Brave, que ele já tem uma carteira digital integrada, ou seja, dá para fazer trocas de tokens dentro do próprio navegador. Outro exemplo aqui a gente tem o Spotify, que é uma plataforma de música, acho que todos devem conhecer, a gente acessa por lá, só que os criadores, os artistas, músicos, eles assim, talvez não sejam remunerados corretamente de acordo com o número de visualizações que ele tem ali naquela obra que ele colocou, né? Então, já a plataforma Áudios, ela traz essa contraposição. Ela é uma plataforma de músicas também, mas ela é descentralizada. Ela tira o poder da mão da empresa e passa o poder para a mão dos criadores, que têm autonomia sobre suas propriedades digitais, né? E assim como diversos outros exemplos, o YouTube, que é centralizado, tem o Odyssey, que é a versão Web3, e PayPal, que é uma plataforma de pagamento centralizada, ele passa a ter uma outra versão, que é uma contraposição à MetaMask, que é uma carteira digital de autocustódia, onde quem tem os tokens registrados ali podem livremente movimentar sem precisar de uma autorização do PayPal para fazer a transferência. Os próprios bancos digitais hoje que a gente utiliza, não somos nós que fazemos o Pix. A gente manda uma ordem para o banco fazer aquela transação para uma outra conta, né? Então, não somos nós que fazemos essas transações. Então, quando a gente passa para a Web3, a gente passa a ter essa autonomia sobre os valores. E, antes de entrar também, é muito importante a gente falar dos riscos da centralização, né? Quando a gente usa plataformas centralizadas ou confia nessas big techs para fazer o armazenamento de dados em nuvem, trafegar, existe um risco de dependência, um risco de confiança. Inclusive, um dos exemplos mais recentes foi esse apagão que aconteceu aí na AWS, que passou aí um dia fora do ar, afetou diversos serviços em diversos setores,
né? Então, ou seja, quando a gente confia numa plataforma centralizada para fazer essa gestão de dados, se tiver algum problema lá, todo mundo vai ser afetado, né? Então, outro ponto, censura e controle. Quem ainda tem o poder sobre determinadas informações pode ter o risco ali de ter uma decisão política que seja mais favorável para um lado, queira controlar um tipo de informação ou outra. Então, o risco da censura e controle. Vulnerabilidade de segurança. Quando as informações ficam centralizadas dentro de uma plataforma que tem um data center específico, ela fica vulnerável ao ataque de hackers, né? E tudo isso é um risco sistêmico, né? Então, um erro técnico, uma falha de rede, ou até uma decisão política pode paralisar sistemas públicos inteiros, afetando serviços essenciais, como saúde, transporte, finanças. E é dentro desse contexto que surge a blockchain, né? É uma arquitetura descentralizada que devolve a confiança e a autonomia aos sistemas públicos. Então, a gente vem aqui com os conceitos básicos, né? Entendendo os fundamentos da tecnologia. O que é blockchain? Né? E quando ela surgiu? A blockchain, na livre tradução, é blockchain, né? Uma cadeia de blocos, sendo que esses blocos eles são como se fossem páginas de um livro, né? Então, que você registra, digamos, um livro de registro ali, que vai ter o código da transação, o carimbo ali da data e da hora que ela foi feita, né? Então, esse livro, depois que ele vira a página, ele fica registrado ali para sempre e ninguém pode mudar, né? Então, esse conceito ele permite aplicar esse modelo que eles chamam de DLT, que é Distributed Ledger Technology, né? Que são as tecnologias de registro distribuído, né? Então, existem diversos tipos de blockchain. Tem as públicas, tem as permissionadas ou híbridas e as privadas. Quando a gente está falando do Bitcoin, a gente está falando de uma blockchain pública, onde todas as pessoas podem acessar esses registros. Basta entrar lá no site e ver os blocos acontecendo de forma simultânea. Por exemplo, um bloco do Bitcoin ele acontece a cada 10 minutos. Então, 10 minutos fecha o bloco e ele entra na história. E até hoje, desde 2009, ele está ligado gerando blocos a cada 10 minutos, né? E por aí vai. Só que quando a gente fala de cidades inteligentes, nem sempre todos os dados vão poder ser públicos, né? Então, existe algum nível de gestão sobre a validação dessas transações, dessas informações dentro da rede, né? Então, podem ser criadas blockchains voltadas para o serviço público. E aí existem os mecanismos de consenso, também não vou me aprofundar porque já é uma parte bem técnica mesmo, mas só para exemplificar, o Bitcoin, para que essas transações na rede sejam validadas, ele precisa que alguém empreste poder computacional do seu computador para fazer o cálculo dos blocos, dos hashes da criptografia ali, e que consiga fechar o bloco e validar, e ele entre, ele vira a página e entra na história, né? Então, hoje, o Bitcoin, a blockchain dele é a mais segura por conta disso. Ele tem esse mecanismo que todas as pessoas no mundo podem ser validadores da rede Bitcoin. Ele não depende de uma autoridade central para validar, ele como se fosse um banco central, né? Que valida, no caso do real, né? Ou outros bancos centrais, outras moedas fiduciárias, né? Então, por isso que dizem que o Bitcoin é a moeda digital universal, é a moeda do povo, a moeda do mundo, né? E com a evolução do Bitcoin, o Bitcoin veio lá em 2009, lá para 2014 surgiu o Ethereum, que é a blockchain do Ethereum, com criptomoeda Ether, que é nativa da rede. E lá no Ethereum ele trouxe a possibilidade dos contratos inteligentes, que são códigos automatizados dentro de uma blockchain que ele permite que transações sejam feitas de forma automatizada e sem depender de intermediários. Então, isso possibilita a criação de diversos aplicativos dentro dessa infraestrutura de rede que todos podem acessar e conectar. Então, os princípios da blockchain, né, os pilares da confiança digital, ele passa pela segurança, né, corrente da criptografia, né, a descentralização na medida em que passa a não se depender apenas de uma autoridade central para validar essas informações, esses dados, a privacidade, na medida em que esses dados, esses registros, eles podem ser feitos de forma não anônima, mas eles
eles utilizam códigos alfanuméricos e que a privacidade ela é mitigada de uma certa forma, controlada. A transparência, quando a gente está falando aí de blockchains públicas ou permissionadas, todas as pessoas podem entrar lá no site e ver esses registros, consultar e ver se está batendo, se não está. A imutabilidade, na medida que o bloco fecha, ninguém pode mais mudar aquele registro. Tem um registro que precisa ser mudado. Beleza, não dá para apagar aquele, então altera a partir daquele momento, mas o registro anterior ainda continua lá. A auditabilidade, do mesmo modo, se ele é público, tem dados públicos, informações públicas, ele é auditável. E a autonomia, principalmente da decorrência dos contratos inteligentes, que permite facilitar ali as transações. E como esses princípios da blockchain, eles estão relacionados com os princípios da administração pública? Eu acho que muitos aqui já estudaram direito, viram ali os princípios do direito administrativo, né? A legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então, eu não vou ler tudo, mas cada um desses princípios da blockchain, ele converge de algum modo com os princípios da administração pública. Só um exemplo, né? Então, a segurança, ela converge ali com a legalidade, com a eficiência, na medida em que a criptografia e a validação descentralizada, elas garantem ali uma integridade dos dados e prevenção de fraudes. Né? A descentralização, ela está relacionada com a impessoalidade, a eficiência, na medida em que ela elimina intermediários e distribui o poder em múltiplos nós da rede, né? E por aí vai. E, mais recentemente, em 2023, foi proposto o projeto de lei 2987, que altera a lei de acesso à informação, né, para incluir tanto a definição do conceito da tecnologia blockchain e também para permitir que os órgãos e entidades do poder público possam adotar medidas de segurança adequadas para proteger os dados contra acesso não autorizado, ou ataques cibernéticos, e inclusive com a utilização de blockchain ou outra rede de registro distribuído, né, levando em consideração as respectivas especificidades técnicas e financeiras, e por aí vai. Então, assim, até do ponto de vista legal, já existem ações que estão tramitando, né, e convergindo para a utilização dessa tecnologia. E, resumindo, como a blockchain ela transforma a gestão pública, né, principalmente garantindo que os atos públicos sejam autênticos e protegidos contra adulterações, fortalecendo a confiança institucional. Ele reduz a concentração de decisões e favorece uma governança compartilhada, mais ágil e democrática. Ele protege dados sensíveis de cidadãos e servidores, garantindo conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados e princípios éticos. Ele amplia a transparência dos atos públicos, superando o modelo tradicional de portais de transparência. Evita a manipulação de documentos e corrupção, garantindo histórico confiável de decisões públicas. Permite auditoria em tempo real de gastos, contratos, políticas públicas, fortalecendo o controle social e institucional. E, por fim, garante autonomia e deliberação coletiva por meio de contratos inteligentes, que automatizam decisões e fortalecem a responsabilidade pública. Aqui a gente trouxe um exemplo de arquitetura blockchain aplicada à gestão pública, né, com algumas camadas. A camada base, que seria uma infraestrutura de blockchain por trás, a própria rede, né? A camada de valor público, onde se tokeniza ativos e recursos governamentais. A camada de interconexão, né, que são os oráculos governamentais, que eles vão fazer a verificação dos dados do mundo real com a blockchain. Né? A camada de aplicação, onde plataformas ou aplicativos podem ser construídos em cima dessa rede e ter essa integração direta, né? A gente chamou de GovApps, né? Que, por exemplo, soluções de tecnologia podem ser criadas por startups que venham a servir para o serviço público. A camada de governança, onde podem operar DAOs públicas e participação cidadã. Para quem não sabe, esse conceito de DAO é a Decentralized Autonomous Organization, né? Ou organizações autônomas descentralizadas, é um modelo nativo ali do ecossistema Web3, onde comunidades se reúnem para se autogovernar, sem precisar de um líder, um presidente, alguém que organize. A comunidade se organiza em si, porque elas têm uma plataforma de votação e todos debatem ali. Então, assim, apesar de ser um modelo ali da Web3, aplicado para serviços
financeiros digitais, ela pode vir a ser trazida para o conceito do serviço público, por meio dessas plataformas de deliberação cidadã, para fazer votações, ao invés de, por exemplo, em processos de elaboração de plano diretor, onde é necessário a realização de audiências públicas, participação popular, né? Às vezes, será que foi dada a voz ativa ali ao munícipe para ele opinar de acordo com a realidade local ali daquela localidade? Né? Será que talvez se existisse um outro mecanismo tecnológico, a proposta dele fosse melhor ouvida ou algo nesse sentido? Então, seria mais ou menos nesse sentido essa camada de governança. Já a camada de identidade e confiabilidade, onde cada indivíduo pode ser identificado através de um token, né, que tem ali suas informações, né, que estão conectadas com registros públicos federais, por exemplo. Né, e tem a camada de acesso e custódia, onde os cidadãos passam a guardar esses tokens representativos de direitos ou algo nesse sentido. O que o setor público pode registrar em blockchain, vou passar um pouquinho rápido também, parece que fica às vezes meio abstrato. Beleza, está falando de uma blockchain, uma rede onde pode ser registrado ali as informações públicas, mas o que pode ser registrado, né? A gente traz aqui alguns elementos técnicos, como por exemplo o hash do documento, do ato administrativo, o que seria registrado? Contratos, né, processos licitatórios, legislações, relatórios, ofícios, pareceres, timestamp, que é o carimbo de data e hora do registro do ato, identificadores institucionais, quem foi o órgão, o setor, o servidor responsável por fazer aquele registro, os metadados da ação, né, o tipo de ato que está sendo feito, o status ou o valor envolvido, ou o beneficiário, a assinatura do servidor, a autoridade que fez aquele registro, aprovação por conselhos, se for uma decisão colegiada, é possível fazer com que aquele dado seja inserido após uma aprovação dos conselhos. Enfim, existe uma forma de garantir com que os atos públicos eles sejam rastreados de uma forma transparente, né? E é tudo isso que a blockchain traz, proporciona. Aqui a gente trouxe alguns exemplos de aplicações práticas, né? Tanto da governança, cidadania, transparência, integridade pública, finanças públicas, para passar rapidamente cada um deles. Por exemplo, no âmbito da governança e cidadania, né, a gente poderia colocar aqui a identidade digital autossoberana, né, que garante a autonomia do cidadão sobre seus dados pessoais, acesso seguro, acesso seguro ao acesso a serviços públicos e privados. Um dos grandes exemplos aqui é usar essa identidade digital com a tecnologia da prova de conhecimento zero. Não sei se vocês já ouviram falar, a Zero Knowledge Proof, a ZKP, como eles chamam, na terminologia técnica, ela permite que seja uma informação, ela seja comprovada, mas sem mostrar a informação completa. Né? Hoje, no nosso mundo jurídico, a gente precisa de provas, né, que estejam ali claras, mas por meio da tecnologia a gente consegue provar algo sem mostrar a informação completa. Como é isso? Que exemplo é esse? Tá, então vamos lá. Então, por exemplo, um dos exemplos mais comuns para tratar disso por exemplo, num bar, né? Chega lá um adolescente, ele quer provar para o garçom que ele tem 18 anos. Então, como é que ele vai provar? Vai mostrar a identidade dele, né? E aí, só que ele só precisa comprovar que ele tem 18 anos. O garçom vai ver lá o nome do pai, da mãe, CPF, data de nascimento. Enfim, através dessa tecnologia de prova de conhecimento zero, a própria rede, ela verifica as informações e diz para o garçom, sim, ele tem mais de 18 anos. Não precisa nem mostrar a data de nascimento, nem as outras informações. Então, assim, ela aumenta a eficiência do que precisa ou não ser comprovado e para quem ou não precisa ser comprovado. Né? Então, a gente já comentou aqui das plataformas digitais de deliberação cidadã, orçamento participativo em blockchain, né, com acompanhamento transparente da execução orçamentária em tempo real, auditorias automatizadas de políticas públicas, com indicadores e relatórios vinculados aos registros imutáveis, transparência e integridade pública, né? Infraestrutura e interoperabilidade de dados públicos. Integração segura entre sistemas de diferentes órgãos e esferas. A minha mãe comentou um exemplo aqui
da falta de, por exemplo, no exemplo dela, da falta de integração entre os dados de duas secretarias. Por que acontece isso? Hoje, algumas secretarias, ou órgãos, ou instituições, elas têm informação, poder dentro da sua secretaria, mas ela não dialoga com outros setores. Elas não têm um sistema único, compartilhado, que elas têm acesso ali ao que os outros estão fazendo, até para tomar decisões em conjunto ou colaborativas sobre o que é melhor para uma determinada realidade local ou não. Então, quando se utiliza uma infraestrutura de rede descentralizada, onde esses dados selecionados são abertos, para que todos possam ver, interagir, isso aumenta a eficiência na tomada de decisões. E, inclusive, hoje, falando em dados abertos, beleza, a gente tem a lei da transparência, os órgãos públicos têm ali seu portal da transparência, onde colocam ali os principais relatórios, das informações, do que está sendo feito. Mas essas integrações hoje elas são feitas por meio de APIs, que são interfaces de aplicativos que puxam dados, informações de programas, só que muitas vezes esses dados eles estão desatualizados e não refletem a realidade ali daquele município. Então, quando se usa a tecnologia blockchain, a gente está falando de transparência em tempo real. Então, por isso essa importância de ter essa infraestrutura e essa interoperabilidade desses dados públicos. Gestão de contratos públicos e licitações via contratos inteligentes, que permite inserir regras automáticas que reduzem a corrupção e a ineficiência. Registro de propriedades, documentos, atos jurídicos, escrituras, diplomas, certidões autenticadas digitalmente. Então, hoje, como é que esses registros de propriedades são feitos? Todos concentrados aí em cartórios de registro de imóveis. E se, assim, lógico, dessa forma é um sistema de registro centralizado, mas e se utiliza a tecnologia blockchain para fazer esses registros? Então, a gente economizaria tempo. Não preciso ir lá no 18º ofício para conseguir uma informação dada, porque já se tem um sistema unificado onde é possível ter acesso a essas informações. Então, cadastro fundiário e imobiliário urbano, com registro de terrenos e imóveis, sem risco de grilagem ou adulteração. Então, quando a gente está tratando de documentos físicos, a gente está sujeito à manipulação, à corrupção, e se tudo estiver devidamente registrado ali na rede, se previne contra todos esses tipos de problemas. Do ponto de vista de finanças públicas e inclusão econômica, a gente traz aqui o exemplo dos tokens de utilidade para benefícios públicos. Eu, particularmente, acho que eu ainda não vi um exemplo desse na prática, mas acredito que seja uma tendência para os próximos anos, que é a criação de tokens que funcionam como moedas de incentivo utilizadas por cidadãos para acesso a serviços, descontos em transportes, energias, cultura ou reciclagem, fortalecendo a economia circular local. Então, se, por exemplo, um determinado cidadão vai lá, faz a sua coleta de lixo, então existe alguma forma de verificar que ele fez ali certinho aquela ação, ele vai lá, ele ganha um token que vai dar um desconto para ele no acesso a outro serviço público. Então, existem formas de estimular com que o cidadão haja de uma forma mais eficiente, porque a tecnologia por trás permite verificar que ele teve uma atitude correta e ele pode receber um benefício em cima daquilo. Então, é uma forma de estimular a cidade para que ela seja ainda mais inteligente, Ela age de forma inteligente para ter mais benefícios e isso acaba se gerando um ciclo virtuoso. Então, recolhimento de impostos e taxas em criptoativos, com integração de carteiras digitais e stablecoins, que são aquelas criptomoedas estáveis, que são lastreadas em moedas fiduciárias, como o próprio dólar americano, ou seja, pagar com esses tipos de ativos digitais. Tem gente que trabalha com isso, é uma forma de o Estado, o município, aumentar a sua receita por uma outra fonte de arrecadação. Bilhetagem eletrônica em blockchain, registro de passagem de transporte público, como tokens digitais interoperáveis, integrando múltiplos modais e facilitando a mobilidade urbana inteligente. Ou seja, se é criado um sistema de registro em blockchain em parceria com esses operadores da mobilidade urbana, é possível fazer integração entre esses modais, se tiver um
registro, onde esses cidadãos possam utilizar ali, tudo fique centralizado naquela rede. Existem diversas possibilidades nesse campo. Sustentabilidade, meio ambiente, crédito de carbono e energia limpa. A blockchain ela permite rastrear e comprovar cada etapa da produção de energia renovável ou redução de emissões de carbono, garantindo que os resultados ambientais sejam reais e transparentes. Então, né, a rastreabilidade com relação aplicada ao meio ambiente. Então, esse é um dos exemplos. Inclusive, esse exemplo ele já vem sendo adotado no âmbito privado. Né? Empresas estão tokenizando sua pegada de carbono e elas conseguem abater, seria o dano ambiental, com esses tokens. Né? Então, elas têm uma modalidade já de fazer essa compensação de uma forma antecipada, agilizando ali a eficiência operacional e protegendo o meio ambiente, utilizando ali ferramentas de tecnologia. Né? Gestão de resíduos e reciclagem, transparência no uso do solo e habitação social. Né? Então, assim, a gente poderia passar aqui em diversos setores da cidade, falando de soluções blockchain aplicáveis a cada um dos setores, mas a gente passaria aqui, acho que o resto da noite e vai embora, porque existe uma gama de possibilidades de aplicação dessa tecnologia em diversos setores da sociedade. Né? Então, assim, já partindo aqui para as considerações finais, a aplicabilidade da tecnologia blockchain vai muito além das finanças, dos criptoativos. A blockchain é muito mais do que Bitcoin, criptomoedas. Ela é uma infraestrutura de rede que ela serve para aumentar a confiança no meio digital. Né? Com essa nova infraestrutura de confiança digital, ela é voltada para a ciência, inteligência e governança de dados. Então, cada vez mais, essa preocupação em relação à privacidade, proteção de dados, né, a própria LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, bem reforçando na medida que a gente está passando por uma transformação digital e digitalizando as coisas do mundo real para o mundo digital. Então, a tendência é que para que a gente consiga aumentar essa eficiência, haja um estudo em relação a essa ciência desses dados, né, criando sistemas interoperáveis, né, capazes de integrar informações de diferentes órgãos, plataformas, sensores urbanos, né, tudo de forma segura, transparente e verificável. Né, e tudo isso vem trazendo essa nova lógica de gestão pública baseada em dados confiáveis, decisões descentralizadas e a participação cidadã ativa. Né, tudo isso visando aí o futuro da inovação urbana, que vai ser conectado, inteligente e transparente. Inclusive, uma daquelas ISOs que a minha mãe mencionou anteriormente, ela vem trazendo justamente esses indicadores técnicos do que é uma cidade inteligente. Né? Então, os principais conceitos e diretrizes que dizem que uma cidade é inteligente ou não, se essa cidade está interconectada, ela dialoga entre si, se ela utiliza esses dados que ela coleta do serviço público, do município em si, se ela consegue tomar decisões mais eficientes com base nesses dados que são coletados, se esses dados estão interligados, se eles são interoperáveis, se a população pode participar da construção dessa cidade através de dados abertos. Né? Então, a cidade inteligente é essa, né? A cidade conectada, é a cidade que se comunica e que usa ferramentas de tecnologia para melhorar o bem-estar e qualidade de vida da população e da sociedade de um modo geral. E, por fim, falar um pouco do livro Blockchain Tecnologia, que está disponível aí. Talvez o que eu tenha dito aqui possa ter sido um bicho de 7 cabeças, mas eu só tive, acho que 30, 40 minutos para falar, então tentei ser mais didático. Mas quem tem um pouco mais de interesse de conhecer sobre o tema, pode ir atrás aqui desse livro, porque no Brasil a gente não tem tanto material sobre essa tecnologia. Boa parte desse material é gringo, né? É estrangeiro. Então, esse livro ele foi feito pelo iColab, por 27 pesquisadores associados, entre profissionais do setor público, privado, empreendedores, que têm experiência prática e vivem isso no dia a dia. Né? Então, ele serve justamente para trazer essa base teórica, conceitual e também aplicações práticas. Eu escrevi 2 capítulos nesse livro. Um trata da regulamentação e do compliance
para os prestadores de serviços de ativos virtuais, que é uma modalidade de atividade que está sendo regulamentada hoje pelo Banco Central, né? E também eu trago um capítulo sobre a descentralização de projetos via airdrops de tokens, que são lançamentos aéreos de tokens, né? É uma forma de fomentar a economia digital descentralizada por meio de uma estratégia de marketing de projetos Web3, né? Então, nesse livro a gente explora alguma dessas estratégias, né? E convido todos a vocês a conhecerem o Ecolab, que é um instituto de pesquisa, já comentei anteriormente, que ele vem fomentando essa democratização do conhecimento em blockchain. Existe também uma iniciativa para quem deseja apoiar o projeto de outras formas. Inclusive, o projeto do Blockchain Tecnologia do livro, ele foi aprovado pela Lei Rouanet. Então, apoiadores que queiram participar, fazendo doações, ou como pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que são optantes pelo lucro real, elas podem ter incentivos fiscais com abatimento do imposto de renda, para quem fizer essas doações, né? Então, quem tiver interesse pode me procurar depois também para ver como funciona. Ou seguir o Instagram do Ecolab, no Linktree, está lá todo o direcionamento, você fala direto com a fundadora, o conselho fiscal, te direciona, e você pode ter um abatimento legal no imposto de renda e ainda ter benefícios, por exemplo, receber algum tipo de curso, que é o que ele vai falar agora. É bem interessante. Exatamente. E uma das iniciativas do Ecolab é o Ecolab School, né? Onde o Ecolab, como eles são os pesquisadores, prepara videoaulas sobre diversos temas, e aqui já existem essas aulas prontas, né? Que é blockchain para governança pública e transparência, identidade digital descentralizada, a gente já até fez aqui uma palhinha sobre esses temas, finanças, DREX e real digital, né? Oportunidades e implementações, blockchain no agronegócio, blockchain na indústria do varejo, blockchain na indústria de energia, na indústria criativa e direitos autorais, no setor de saúde, farmacêutico, assim, corroborando com aquela ideia de que a blockchain ela se aplica a praticamente tudo, né? Então, tem muito conhecimento aqui, está disponível gratuitamente, quem quiser conhecer, também fiquem à vontade. E, assim, finalizamos, espero que vocês tenham aproveitado esse tema técnico, mas super importante, que é o futuro da aplicação aí no nosso setor público e no setor privado. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos, né? Gostaria também de festejar esse momento, que eu quero festejar esse momento com vocês, com um coquetel que está servido. Se alguém quiser fazer alguma fala, por favor, professor. Professora Celina, eu estou aqui empolgadíssimo, achei muito bacana, parabéns pela apresentação de vocês. Eu queria só fazer 2 rápidos comentários, eu acho, sugestões aí para vocês. Primeiro, eu acho que tudo isso que foi falado é muito bacana, mas tem que haver a comunicação com o cidadão dessa massa de dados, de vários tipos que vai ser gerado, né? Então, e acredito que vocês conheçam, tem dentro da ciência de dados, né, que eu sou apaixonado, um tópico chamado Data Storytelling, né? Ou seja, você contar dados, contar histórias com dados, né? Teoricamente. Então, esses dados que vão ser gerados nesse sistema têm que chegar de uma forma amigável ao cidadão, né? Então, acho que era um tópico que vocês poderiam acrescentar aí dentro do rol de interesse de vocês. E segundo, eu queria fazer uma sugestão para vocês. Vocês poderiam criar tantos, porque essa questão da cidade inteligente são tantos tópicos, vocês poderiam criar um curso de especialização, vocês poderiam entrar em parceria com alguma instituição do ensino e criar um curso de especialização online para os técnicos. Imagina a clientela de técnicos de prefeituras, governo de estado que vocês vão ter, né? Eu, por exemplo, um ano atrás eu concluí um curso de ciência de dados, um curso de especialização pela PUC Minas, né? Então, acho que vocês precisam procurar uma instituição realmente de porte e fazer um curso de especialização. Tenho certeza que vai ser um sucesso
Eu, por exemplo, faria com certeza, né? Porque eu acho muito bacana você aqui no município, vai estar aqui, o município está aqui, mas isso vai ser uma coisa muito pequena, né? Eu acho que vocês têm que pensar grande, têm que pensar maior e realmente fazer um curso de especialização em modernização, né, em cidades inteligentes. Eu acho que com técnica realmente reais, como foi esse curso da PIB, acho que foi muita coisa prática, Python, você fazer análise de sentimentos, né, coisa prática mesmo. Eu acho que vai ser um sucesso esse curso e uma sugestão que eu estou dando para vocês. Maravilha, professor. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Ok. Maisinho? Não? Você quer que eu seja advogado desejado? Hierarquia é posto. Então, Maisinho? Você quer que eu seja advogado do diabo? Não vou provocar nessas alturas do campeonato. Brincadeira. Tá bom, então. Brincadeira. Muito obrigada. Então, vamos lá para um coquetel. Obrigada de coração. Obrigado.